Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem assim ou mais ou menos? Eu espero que estão todos bem, viu? Galera, hoje eu queria bater um papo com vocês. Está chegando a nossa reta final aí de ensino, tá certo? E eu vejo que alguns alunos aí estão deixando de assistir as minhas videoaulas, tá legal? Então, galera, antes de continuar nossa conversa aqui, nosso bate-papo, porque hoje vai ser a revisão de tudo aquilo que vocês viram, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, por favor, tá? E não assistem somente pela metade, tá bom? Porque hoje vai ser revisão de tudo aquilo que a gente viu nesse bimestre, tá legal? E hoje a gente vai falar sobre o berimbau, sobre o repente, sobre o que a gente na verdade estudou nesse bimestre, tá bom? Então quer saber melhor um pouquinho? Então vamos comigo, vamos conversar um pouco, bater um papo bacana. Simbora, galera! E aí, turma, tudo bem? Olha só, estou aqui mais uma vez para reforçar, beleza? Que a nossa semana, basicamente, semana que vem aí, vai começar nossas semanas de atividades avaliativas, tá bom? Então eu quero pedir para vocês que tenham calma, não precisa se espantar. Vocês podem estar aí agora ligando hoje, por exemplo, tirando dúvidas, mandando mensagem, que a gente vai estar, eu acredito, não só eu, mas todos os professores vou estar à disposição de vocês, tá legal? E para iniciarmos, galera, eu quero convidar vocês aí para a gente estudar. Nós não temos livro ainda, tá legal? Seria interessante se a gente tivesse, mas a gente ainda não tem livro de música, mas nós temos sim conteúdos, tá bom? Que foi passado no plano de aula de vocês e que estamos estudando esse bimestre, tá bom? E nesse bimestre nós estudamos um pouco sobre o berimbau. O berimbau, galera, é um instrumento bem interessante, porque é um instrumento que tem muito tempo, tem muitos anos, esse instrumento já existe, tá bom? Alguns historiadores arriscam a dizer que foi um dos primeiros instrumentos a existir, tá certo? Foi o berimbau. Por quê? Porque o berimbau, na verdade, ele nasceu aí de um arco e flecha, tá? Alguns historiadores garantem que nasceu de um arco e flecha, porque na antiguidade as pessoas gostavam bastante de caçar, né? E eles caçavam dessa forma, com arco e com a flecha. E eles perceberam que com esse arco, com essa flecha, saía um som, conseguia produzir som desse arco e desse arco, né, e tal. E eles conseguiram produzir esse som. E aí foi aperfeiçoando com o passar do tempo. Há milhares de anos, as pessoas ficavam se perguntando, né, como que pode melhorar esse som desse arco aqui, desse arco. E eles encontraram algumas formas de melhorias nesse som, que encontraram aí a cabaça, né? Na verdade, uma fruta que eles tiram, tá? Limpam ela, secam ela, e aí ela meio que faz o som de uma caixa de ressonância, bem legal. Então, no berimbau existe alguns, vamos dizer, compartimentos, algumas partes que compõem aí o berimbau, que é na verdade o arco, né? Tem também uma vareta e o mesmo ele é tocado por uma pessoa somente, tá bom? Interessante porque esse instrumento é o único instrumento e aí da família das cordas que possui apenas uma corda. Olha só que legal, uma corda por sinal muito bem produzida, tá? Uma corda de aço bem forte, assim como o violão, que é uma corda de aço. Para continuar, pessoal, nosso assunto, nós estudamos também esse bimestre aí sobre o repente. Professor, o que é o repente? Professor, de onde surgiu, na verdade? O repente, ele é um estilo musical, diferentemente do berimbau, ele não é um instrumento musical. O repente é um estilo musical, assim como o sertanejo, assim como o pagode, o funk, tem o repente. O repente é interessante porque ele trabalha bastante a parte psíquico do cantor e a parte do decorar do cantor também. Por quê? Porque o repentista, ele na verdade, um bom repentista, ele precisa, vamos dizer assim, que improvisar, precisa ser bom de improviso, sabe? Algumas pessoas já nascem, vamos dizer assim, com esse dom, né? E com o dom do repente. Esse repente, esse estilo musical, talvez se você nunca viu falar daqui, porque realmente não é tocado no Pará e tal, mas é tocado basicamente lá para a região nordeste, né? Lá para o rumo do Ceará. Então, para aquelas bandas de lá, o repente ele é bem utilizado,
tá? Onde dois cantores se unem, basicamente com pandeiro ou com violão, e começam a tocar e fazer rimas com repente, né? Seguindo esse estilo musical. O interessante é porque dentro desses repentistas aí, eles produzem esses repentes, eles criam, eles inventam basicamente tudo dentro de uma linha de raciocínio. E existe várias especializações dentro disso, vários estilos dentro do repente. É dividido em alguns estilos que eles colocam. Um desses estilos está aí basicamente o mourão, os sete pés, o mourão de sete pés, na verdade, né? A décima, beira-mar. Isso aí tudo que eu falei agora, pra gente, parece que tá falando grego, né? Mas na verdade, para os repentistas, isso aí é um estilo musical. Ou seja, dentro do repente, entre essa outra vertente aí, do mourão, do tira-pés, é como se fosse por exemplo, existe só um sertanejo? Existe o sertanejo, mas existe o que mais? Sertanejo universitário, sertanejo antigo. Então é dessa forma do repente também. O repente tem o repente mourão, o repente sete pés, o repente beira-mar, repente décima. Então é dessa forma que funciona. Bem legal, né? Olha só que interessante. Bem, pessoal, isso aí falando sobre o repente. A gente estudou nesse bimestre também, é interessante vocês anotarem isso aí que eu falei, sobre o pandeiro. Não sei se vocês sabem, mas o pandeiro foi muito bem utilizado aí nas décadas de 80, né, pelos românticos. E o pandeiro foi criando espaço aí na sociedade, tocaram o pandeiro até mesmo em orquestras, tá bom? Para quem pensa que o pandeiro é só para a capoeira, bem, não é. Tá? Mas o pandeiro também foi muito utilizado na capoeira, não pode esquecer disso aí também não, tá bom? Por quê? Porque o pandeiro, ele é um instrumento de percussão, tá bom? É um instrumento que faz a galera aí bater o pezinho, balançar o esqueleto, né? Então o pandeiro é um instrumento bem interessante também, que possui basicamente o seu diâmetro aí, mais ou menos umas 10 polegadas de diâmetro, e o seu formato é o formato de umas circunferências, tá bom? E as suas laterais há várias bolinhas aí, vamos dizer, vários círculos de chocalhos, tá bom? Faz o trabalho de chocalhos. Antigamente esse chocalhos aí não existia, mas eles foram se aperfeiçoando até se tornar o pandeiro na qual conhecemos hoje, tá bom? O pandeiro, ele é um instrumento muito utilizado também, pessoal, em festivais, principalmente em festivais no Nordeste, tá bom? Servindo basicamente não só como instrumento musical, mas também como uma peça fundamental para os adereços do dançarino. Então podemos dizer que o pandeiro não faz parte somente da capoeira, mas outros estilos musicais também utilizam o pandeiro, também se toca o pandeiro. Então os mais, vamos dizer que coerente, os estilos musicais que eles mais utilizam o pandeiro, o samba, o choro e a capoeira. O choro é um estilo musical que é muito parecido com o samba, tá bom? Eles utilizam bastante esse instrumento musical aí que é o pandeiro, tá, galera? Veja e reveja esse vídeo, tá legal? Eu sei que não é tão simples assim, porque a gente não tem como acompanhar no livro e tal, mas eu quero que vocês vejam, façam perguntas, vejam e revejam esse vídeo. Por mais que nós não tenhamos ainda um livro didático e tal de música, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, com o professor Samuel, beleza? Vou estar à disposição para responder vocês. E assistem esse vídeo aí, pessoal, várias e várias vezes se for preciso, tá ok? Então eu fico por aqui, beijo e até a próxima aula, galera.